Olá, amigos, a paz do Senhor. Em Lucas 16, dos versículos 1 até o 13. Jesus falava através de parábolas. Ele usava histórias relacionadas com a vida real para facilitar o entendimento. Essa aqui não foi diferente. Mordomia, no sentido bíblico, significa trabalho, administração, usar recursos, talentos, dons em favor do próximo, de outras pessoas. É eu estar a serviço do reino de Deus, do meu semelhante. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. E este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta as contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Trabalhar na terra não posso. Também mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Essa parábola Jesus contou em seguida a do filho pródigo, porque há uma associação, uma conexão entre esses dois fatos, porque o filho chamado pródigo foi aquele que recebeu antes da hora a herança do seu pai e foi um péssimo mordomo, um péssimo administrador de suas próprias riquezas. Ele gastou tudo o que ele recebeu em coisas do mundo, mulheres, coisas que não edificavam a sua vida, até que se viu numa situação de miséria e arrependido de tudo que acontecera, de ter pedido a herança antes da hora, porque não tinha condição de administrar aqueles bens. E isso acontece ainda hoje. Aquele dinheiro que vem fácil, na maioria das vezes, ele vai embora fácil. Aqui também significa administrar bens, administrar talentos. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque ele usara de esperteza. Não é um elogio à desonestidade que o Senhor está fazendo aqui. Jamais Deus aceita desonestidade como correto, como certo, não. Que as pessoas do mundo, elas são mais espertas do que o filho da luz. Eles querem resolver as coisas, não importando de prejudicar outros, para salvar a sua própria pele, salvar o seu emprego. Às vezes as pessoas fazem coisas que não são certas para manter alguma condição. Agora, no caso, este mordomo, este administrador, ele sabia que ia ser mandado embora, estava roubando o seu patrão. Mas essa esperteza que diz aqui não é nada elogiável, e sim uma comparação com a esperteza do mundo com os filhos da luz, que são pessoas que observam os bons costumes, a moral, a honestidade, não fazem algo para se beneficiar, para prejudicar o outro. As pessoas do mundo, conhecendo ou não a Deus, porque conhecer até Satanás
conhece, elas agem sem observar os preceitos, não conhecem os estatutos, os juízos, os mandamentos de Deus e sempre estão levando vantagem, sempre procurando um meio de se dar bem. E esse jeitinho, que muitas vezes nós chamamos de jeitinho brasileiro, isso não é coisa que Deus aceite. Então é uma esperteza detestável. Mas nós também vemos ateus e agnósticos que defendem tão bem a sua causa, mesmo a gente sabendo que é impossível provar a inexistência de Deus, porque Deus está na natureza, Deus está em tudo, não temos como desassociar Deus da vida, do mundo. Eles tentam provar com afinco, buscam 1001 argumentos para poder falar contra a existência de Deus, estão sendo, no seu modo de ver, sinceros e bastante persuasivos, pensam que eles estão convencendo. O Filho de Deus jamais convencerá, porque nós temos a plena consciência da existência de Deus. Os filhos da luz fossem como eles nessa questão de também divulgar o nome de Deus com esse afinco, com sinceridade, com persistência, eles são muito mais ardilosos, muito mais espertos, muito mais insistentes do que nós que recebemos essa comissão do Senhor de levar a palavra, de pregar o nome de Deus, de levar uma boa palavra para os que estão sofrendo. Tantas pessoas que se dizem filhos de Deus e até estão numa igreja, são ali fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, na frequência, mas ainda não conhecem verdadeiramente a Deus, não entendem ainda que o Senhor comissionou a seus filhos para que levassem o reino para outros que ainda não conhecem e se limitam naquelas tarefas cotidianas, pensando que seria a melhor maneira de servir a Deus. Não está errado ofertarmos, nada disso, não estamos falando contra isso, mas isso não é o suficiente, porque nós temos que, fora da igreja, fora das paredes do templo, levarmos a Deus através de atitudes, através de exemplo, do nosso testemunho. Isso é uma maneira de usar nossos dons e talentos, a nossa capacidade que o Senhor nos deu em favor de outros. Mas, infelizmente, o mundo é muito mais sagaz, é muito mais esperto. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Esse homem estava se sentindo perdido, porque fatalmente o emprego já havia lhe escapado pela sua desonestidade. O seu patrão não queria continuar com ele, ele não pararia de roubar e de defraudar o seu patrimônio. Então ele não tinha chance, mas ele não queria trabalhar a terra, ele não tinha esse talento, essa disposição. Mendigar, muito menos, era acostumado ao seu trabalho, a ter o seu dinheiro mensalmente e a ter aquele status de trabalhador naquele lugar. E ele se viu numa situação muito difícil. Ele partiu para um talento que ele tinha, entre aspas, de ser desonesto. Ele manda que aquele que devia 100 cados de azeite, escrevesse 50 e lhe pagasse só a metade. Aquele que devia 100 coros de trigo, escrevesse 80. E assim ele agiu com todos que deviam aquele senhor. Foi motivo de elogio pela esperteza, não pelo aquele prejuízo que continuava tomando ali, mas realmente ele foi esperto. Queria que garantisse a amizade comprada. À medida que ele estava ajudando todos aqueles devedores, ele pensou: como eu vou perder o emprego, eu não vou ter dinheiro, mas eu vou ter amigos. Se eu precisar de ir para a casa deles, de uma ajuda, eles não vão me negar, porque eu os estou ajudando neste momento. Mesmo nós que somos filhos de Deus,
Se nós fizermos algo pensando em receber recompensa, algo em troca, isso não tem nenhum valor para Deus. Nós podemos receber o galardão aqui, de sermos recebidos por essas pessoas e até honrados, mas para Deus não tem nenhum valor. As nossas obras não nos salvam. E se nós somos salvos, praticamos obras da luz, nós agradamos ao Senhor com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, porque sempre estaremos pensando no que é bom, coisas que agradam a Deus e nunca no que é mal, no que prejudica outras pessoas. Esses sinais acompanham os salvos, e nós não somos salvos pelas obras. As obras do bem são uma sinalização de que nós somos salvos. Então, que essas obras não sejam palha, não sejam feno, que pode ser queimados pelo fogo, mas sejam ouro e prata, que pode ser purificado pelo fogo. E o Senhor Jesus é o fogo purificador e Ele nos coloca à prova, e todas as nossas obras vão ser provadas naquele dia. O que for feno e palha vai ser consumido, mas o que for ouro, o que for consistente, vai permanecer eternamente. E quando fala, recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. A riqueza de origem iníqua, o que nós angariamos aqui nesse mundo. Então, se nós fazemos amigos com ela, nós temos quem possa nos socorrer. E aqui diz que quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Se eu contrato alguém para trabalhar na minha casa, e se logo percebo que essa pessoa não devolve os trocos, vai numa padaria e aquele troco é consumido, e eu começo a ver pequenas falhas, eu já tenho que tomar uma atitude de despedir, porque quem não é fiel no pouco, ele também não vai ser no muito. Eu não posso sair e entregar a minha casa, eu não posso viajar e deixar essa pessoa, porque ela vai me defraudar, ela vai me roubar, ela vai furtar o que não é dela. Então não é quantidade. O Senhor nos confiou talentos e dons para que nós possamos usar em favor do reino. E temos que ser bons mordomos dos dons e talentos que o Senhor nos confiou, e também das riquezas, quer sejam poucas ou muitas, e não tem ninguém que não tenha nada que possa colocar em favor dos outros. Ali, ouvindo Jesus, 3 tipos de plateias. Tinha os publicanos, que eram pessoas que não eram benquistas na sociedade, porque defraudavam, eram desonestos, eles não cobravam, eles não coletavam só o que era devido, mas eles sempre estavam procurando levar algo a mais, e ali eles iam enriquecendo. Então essa palavra veio a calhar para eles, porque eles sabiam da sua própria condição de serem desonestos. Eles devem ter pensado naquele momento, está falando para mim. E também estavam ali os discípulos de Jesus. Muitas parábolas eles entendiam de pronto, outras eles perguntavam a Jesus a explicação depois, e o Senhor explicava, porque o Senhor tinha interesse em que eles crescessem em conhecimento, para que eles pudessem disseminar a palavra, aquilo que eles aprendiam para outras pessoas, porque era uma missão, era uma comissão que eles recebiam do Senhor. E também estavam ali os fariseus, que eram orgulhosos, eles se sentiam melhores do que os gentios, superiores, achavam que eram donos de tudo. O Senhor Deus confiou a eles os oráculos sagrados, para que eles administrassem, cuidassem, para que ensinassem, principalmente com o seu testemunho de vida, com o seu exemplo, mas eles usaram de desonestidade para com o próprio Deus, faziam com que o povo ficasse sobrecarregado com tanta lei, com tantos detalhes. Eles chegaram a acrescentar 800 itens aos sábados. Eles mesmos não cumpriam da maneira que deviam, mas eles exigiam o cumprimento das pessoas. Inclusive, o Senhor Jesus questionou com eles. Eles não cumpriam o que era para se cumprir.
Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não se pode servir a Deus e às riquezas. A gente lembra da Lava Jato, os que caíram naquela malha, pessoas que se enriqueceram com muita desonestidade. A ambição é algo que não tem limite, sabe? É um poço sem fundo. Quanto mais recebe, quanto mais ganha, quanto mais rouba, mais quer roubar, porque a riqueza, ela não preenche o coração humano, ela não preenche a nossa mente, o nosso coração. E aquela pessoa que está ali na desonestidade, querendo cada vez mais angariar riquezas, querer que as suas contas bancárias, os seus dólares, os seus euros, as suas viagens sempre estejam presentes. Depois que conseguem tudo isso desonestamente, não se sentem abastadas e abastecidas, porque só o Senhor Deus pode preencher o nosso coração, porque só o Senhor Deus preenche o que nos falta. Quando temos a Deus, de nada temos falta. Nós não podemos servir a dois senhores. Se as riquezas estão em primeiro lugar na nossa vida, nós jamais seremos bons mordomos das coisas de Deus, porque não teremos interesses em administrar as coisas do reino. Então, Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida e todo o resto nos será acrescentado. Nada devemos fazer para receber. O Senhor Deus, é promessa dele que nós receberemos, não nesta vida, o galardão será na próxima vida, naquela em que o Senhor estará conosco e o seu reino não terá fim e vai ser um reino sem dor, sem lágrimas, junto de Deus. Ele nos receberá em sua glória, porque nós fomos mordomos fiéis, nós soubemos administrar com a ajuda do Espírito Santo de Deus, daquilo que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer toda a sua luz sobre nós, que nossos pecados sejam perdoados. Amém. Amém.